é muito importante no papel de qualquer líder que esteja conduzindo uma equipe, uma organização, uma empresa, uma comunidade, porque cada pessoa tem um perfil diferente, cada pessoa tem um determinado nível de maturidade e para isso a liderança tem que ser tratada de acordo com esse perfil, tem que ser direcionado os esforços, a forma de instrução, a forma de direção, tem que ser feito de acordo com a característica de cada um. Então é bem importante a gente ter esse conceito, porque toda vez que nós estamos à frente de qualquer tipo de organização, qualquer tipo de comunidade, onde eu tenho a responsabilidade de fazer com que o time ganhe, é algo que nós conversamos um pouquinho na semana passada, né, sobre que a nossa responsabilidade, o nosso trabalho no papel de líder é fazer com que a equipe ganhe, que um time ganhe. É essencial que a gente consiga então entender como nós temos que tratar a liderança de acordo com o perfil dos profissionais. Então vamos começando esse bate-papo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Endo. Um dos principais objetivos que eu tenho é desenvolver pessoas para que eles possam se transformar em líderes, que eles possam influenciar organizações, empresas, famílias, negócios, sempre levando o crescimento de todo o grupo. Então isso é o que está dentro do meu, como o meu propósito muito forte, e é isso que eu gosto de compartilhar, né? Compartilhar as minhas experiências para poder levar com que você consiga também, como a pessoa que está encabeçando, seja o homem, seja a mulher, encabeçando um grupo, encabeçando uma equipe, vocês possam levar todos a conquistar os resultados e a vitória. Dando boa noite para Ana, para Jaque, o meu irmão Adriano também acabou de entrar, minha esposa está aí, então obrigado por acompanhar aqui para a gente fazer esse bate-papo, né? E um dos pontos, acho que começando, né, essa nossa conversa, um dos pontos mais importantes do papel do líder, a partir do momento que você é colocado nessa posição, nessa responsabilidade sobre a equipe, e acho que uma das grandes falhas quando você começa nesse papel de liderança é achar que todo mundo vai receber a sua direção de uma mesma forma, vai receber a sua instrução de uma mesma forma. E por que isso acontece? Porque as pessoas estão em determinados níveis de maturidade dentro de uma equipe. Então você tem aquelas pessoas que estão começando, que estão aprendendo aquele trabalho. Você tem pessoas que já estão na etapa já de execução, já estão executando suas tarefas, já estão entregando determinado nível de resultado. Você tem pessoas já num patamar mais sênior, que já tem a habilidade, já conhece e sabem muito bem como direcionar o trabalho que tem que ser feito na função que ele exerce. E você tem aqueles que já estão nos níveis de especialista, de gestores, de liderança, aqueles que já têm, na verdade, todo o conhecimento, já sabem o que fazer e a partir daí o líder tem que conduzir o trabalho de organização, de gestão, de direção de forma diferente para cada um deles. Então acho que o primeiro impacto quando nós estamos falando do líder que está começando a direcionar e liderar a equipe, o primeiro erro é tentar tratar todo mundo da mesma forma. Quer dizer, você sempre dá a mesma diretriz, conversa e se comunica da mesma forma, e aí você vai começando a perceber insatisfação dentro desses membros da equipe, porque cada um ele recebe a instrução de forma de acordo com a maturidade que eles estão, tá? Então a gente vai falar de 4 comportamentos do líder para ele se adaptar, na verdade, para ele direcionar de acordo com a maturidade das pessoas que você está liderando, que você está conduzindo, tá? Então, essas quatro vertentes do líder, não é que ele tem que ter essa característica necessariamente intrínseca nele, que ele tem que só agir dessa forma, não. Então, é necessário que ele entenda
o perfil da pessoa que ele está liderando, conheça bem a pessoa para que ele possa então conduzir a forma que ele direciona os trabalhos, tá? Então, o primeiro ponto antes da gente começar nessa etapa é primeiro conhecer as pessoas. Então, vamos dar um exemplo. Eu fui colocado agora como sendo o responsável por uma equipe, tá? Seja um grupo, uma comunidade. Eu tenho uma especialidade e eu tenho uma habilidade muito boa e o líder principal falou: olha, eu sei que você tem boas qualidades para liderar esse time, seja qualquer tipo de grupo ou equipe. Então, a partir desse momento, qual que é o meu papel? A partir do momento que eu assumo essa posição, a primeira coisa, eu preciso conhecer as pessoas. Então, o que acontece é que muita gente, às vezes, entra um líder dentro de uma empresa e ele quer já ditar toda a regra, ditar como ele se comporta, sem conhecer as pessoas que ele está lidando. Então, o primeiro papel, acho que nessa etapa, quando você assume uma responsabilidade sobre direcionar uma equipe, sobre liderar uma equipe, é conhecer quem são as pessoas que fazem parte desse grupo. Então, saber o conhecimento dessas pessoas, conhecer a experiência de cada um, como eles se comportam, qual é o histórico, que nível de maturidade cada um deles estão. E eu acho que a grande falha dos principais líderes é não saber exatamente como essa pessoa se comporta, qual o pessoal dela. Não só o que ela faz, mas também entender como ela reage às emoções. Então, uma boa conversa de feedback é importantíssimo nessa etapa que você assume uma posição de liderança. Boa noite, Suelen, tudo bem? Bem-vinda aí pelo nosso bate-papo. Então, esse é o ponto bem importante em qualquer momento que você assume uma responsabilidade de equipe, conhecer as pessoas. Então, vou dar um exemplo, O primeiro momento, quando você acaba assumindo uma equipe, essa primeira etapa de reuniões individuais, tá? Você faz normalmente uma em equipe para se apresentar para o grupo. Olha, eu fui colocado para liderar um objetivo dentro dessa equipe, seja vender mais, seja melhorar a qualidade da entrega, seja organizar um evento. Então, se você for colocado como líder, o primeiro passo é dar a direção completa de qual é o grande objetivo do teu trabalho como líder e depois fazer uma conversa individual para conhecer então o perfil de cada um. Através do conhecimento do perfil de cada pessoa que compõe a sua equipe, você passa então a traçar a estratégia de como você vai conduzir o trabalho com cada um deles. Então, esse é o ponto importante. Primeiro, conhecer as pessoas. A partir do momento que você tem um mapeamento básico, obviamente no início você não vai ter um mapeamento completo de como essa pessoa se comporta, você vai entendendo de acordo com as tarefas que você vai entregando para essa pessoa, como ela recebe essa informação, como ela reage, como ela traz resultado em relação à atividade. Olha, eu dei uma atividade para ser concluída, por exemplo, em 2 dias, ela foi disciplinada e concluiu, ela teve dúvidas. Então você vai, primeiro você faz um mapeamento e depois você vai acompanhando como essa pessoa se comporta. A partir daí, o segundo passo é, entendendo cada uma das características, a gente acaba dividindo em 4 níveis de maturidade, para que você consiga saber exatamente como você vai se comportar. E esses 4 níveis de maturidade vão se referenciar a 4 estilos de liderança. Então isso vai ser bastante importante para nós nesse momento. Tá? Então, quais são os 4 níveis de maturidade? O primeiro é o que a gente chama de novato, vamos dizer assim, aquela pessoa que entrou na equipe e está na etapa ainda como se fosse um estagiário, ele não sabe ainda o que fazer, não sabe qual é a tarefa que ele tem que executar. Então, nessa etapa de novato, você tem que agir de forma diferente. Então, eu vou falar as 4, depois a gente vai detalhando o estilo de liderança em cada uma das 4. O primeiro é o novato. O segundo já é o momento que o profissional começa a aprender as tarefas, que a gente vai chamar aqui que é o momento da etapa de júnior, de
de aprendiz, então ele já começa então a executar as tarefas, já participar da equipe, então ele já está na etapa ele saiu do zero, já está na etapa de evolução no aprendizado. O terceiro nível, quando a pessoa já chega num nível mais pleno, onde ele já está no nível de jornada, já de começar a andar, já ter tranquilidade, já saber o que fazer em relação às atividades, ao seu trabalho. Então, a partir daí, quando você está no nível 3, a pessoa já sabe exatamente o que ele tem que executar, qual é o principal trabalho dele. E o nível 4 é quando a pessoa chega no nível de expert, né? de líder também, né? Já é uma pessoa que já sabe o que fazer, já tem a sua própria responsabilidade, ela consegue conduzir o trabalho dela e até te apoiando, né? Apoiando o teu esforço como líder para fazer com que a equipe continue crescendo. Então, entendendo esses 4 tipos de perfis, de níveis de maturidade, se você tentar tratar todo mundo igual, vai gerar um impacto muito grande. Você vai ter um desequilíbrio na sua liderança e você vai perceber que a equipe não vai andar numa velocidade adequada, porque para aqueles que já estão sêniores e você trata todo mundo como um aprendiz, eles vão falar, olha, mas eu já sei o que fazer, por que você está querendo me explicar nos mínimos detalhes o que eu tenho que fazer? Agora, se você já chega imaginando que a equipe toda já está preparada, já tem um nível de senioridade e delega tudo completamente para essa equipe, mas você tem pessoas ainda na etapa de crescimento, de aprendizado, você vai ter uma série de vácuos, né, de gaps de resultado, porque as pessoas não sabem o que fazer se você não conseguir explicar. Tá? Então, olhando um pouco da característica de cada um, a gente vai se comportar diferente. Então, primeira etapa que eu falei para vocês, mapear as pessoas, conversar com as pessoas e tentar separar essas pessoas nesses 4 níveis, né? No novato, naquele júnior que está já executando algumas tarefas, na pessoa que já é pleno, já começa a ter, já sabe o que fazer, e na pessoa que já é o expert. Então, de acordo com o seu mapeamento, isso em qualquer tipo de organização, tá? Se você estiver montando um projeto específico para uma comunidade, você precisa entender quem está participando e mapear todas as pessoas para entender como você vai conduzir essa direção de trabalho com eles, tá? Então, para a etapa 1, né? Para as pessoas que estão na maturidade nível 1, qual que é a principal ação do líder? Nessa etapa 1, o líder ele tem que se posicionar realmente como aquela pessoa que vai dar a instrução completa. Tá? E aí eu vou dar o exemplo como nós fazemos, né? Como eu faço quando a gente está tratando com os profissionais que ingressam dentro da empresa ou dentro da equipe com um cargo, vamos dizer assim, de estágio, né? Uma pessoa que não sabe o que fazer, ela terminou a faculdade, entrou na empresa para aprender, mas ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer. Então, nessa etapa, como que a gente conduz o trabalho com os líderes? Ele tem que ser aquele instrutor, né? Aquela pessoa que vai ensinar as tarefas, o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quando tem que ser feito, e com quais pessoas e recursos esse profissional tem que executar determinada tarefa. Então, nessa primeira etapa, a gente chama dentro de uma curva e logo depois dessa minha live eu vou colocar esses gráficos para vocês desse comportamento do líder, e é bem interessante, é como se fosse uma curva em onda. E nessa primeira etapa, onde a gente fala que é etapa 1, etapa de instrução, que o líder tem que se comportar, ele tem que dar muito apoio diretivo, ele tem que ser menos suporte, porque nesse momento ele não é um profissional que está pronto para só ser suportado, não, ele tem que ser treinado, ele tem que ser preparado, né, entendendo qual é o objetivo da função dele, o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer. Então, nessa etapa, o líder tem que ensinar e tem que estar muito próximo para instruir esse profissional, para ele aprender e começar a ter a referência de como ele tem que se comportar, como que ele tem que agir.
Tá? Então esse vai ser o papel importante nessa primeira etapa. Então, quando você estiver tratando dentro da sua equipe aquelas pessoas que se juntaram na equipe e falaram: legal, estou aqui, não sei o que é para fazer, mas estou disposto a ajudar a concluir esse objetivo. Então, nesse momento, você vai ter que sentar com essas pessoas e explicar o que tem que ser feito, como conduz, como é trabalhado, e quais são os resultados que você espera. Então, você vai ter que executar junto com ele, mostrando para ele como que ele tem que fazer. Tem Então, de novo, essa etapa é uma etapa que exige muito tempo, né, do líder. Por quê? Porque ele vai ter que ter um pouco de paciência, né, enquanto você estiver direcionando a equipe, quando você coloca uma pessoa para ser um instrutor, ele vai ter que dedicar o seu tempo para ter paciência e explicar aos poucos como tem que ser feita a tarefa, para que realmente ele faça aquilo que é necessário para o grupo ou para a empresa conquistar o resultado. Se você nessa etapa for omisso ou ensinar errado, ele pode, na verdade, executar de forma errada na frente de um cliente, né? ou executando isso na sua atividade fim, e isso pode gerar impactos na percepção do serviço, né? ou no resultado que a empresa espera. Então, a responsabilidade é muito forte colocada no líder nesse momento, tá? Então, atendendo essas pessoas, né, essas pessoas que estão no nível 1, né, que são o nível de novato, de aprendiz, nós vamos agora para a etapa 2. Então, a partir do momento que a pessoa já sabe, já aprendeu o que ele tem que fazer, a partir daí, qual que vai ser o papel importante do líder? Ele já sabe executar algumas tarefas, então eu sei fazer esse serviço, eu sei fazer uma prospecção de venda, eu vou conversar com uma pessoa para fazer a primeira venda. Então ele já sabe como fazer. Agora o papel do líder é o quê? É acompanhar, continuar dando a diretriz de como fazer cada vez melhor com excelência. Então dando exemplos, dando feedbacks. E aí essa fase é uma fase na nossa curva aqui em cima, onde ele exige os 2 níveis de atenção do líder, que é o nível diretivo, ele ainda precisa de uma direção e instrução, como uma etapa de treinamento mesmo dessas pessoas. Então ele precisa dedicar tempo para continuar treinando, dando exemplo e melhorando a forma que essas pessoas executam um trabalho. E também agora aquele nível de apoio deixa de ser mínimo e passa a ser alto também. Então ele continua dando a diretriz, a direção das atividades, e começa também a dar o suporte a esses profissionais que estão no nível 2, né? Olá, Diego, boa noite, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Então, no nível 2, é exigido do líder ter a posição de treinador, de coach, né? Daquele cara que, além de dar direção, ele dá o suporte emocional, o apoio, o feedback do trabalho desse profissional. Então, a partir do momento que agora eles já estão executando, o líder tem que estar de olho, tem que estar direcionando, tem que estar dando feedbacks de melhoria e dando suporte, o apoio, falando: olha, tá certo, tá errado, vamos que você está conseguindo. Então, esse apoio emocional é muito importante também nessa etapa do treinamento, né? Que a gente chama do papel do líder coach, do líder treinador. Então, entendendo que o profissional que está nessa etapa precisa desse apoio emocional, se for aquele líder muito distante, de falar: eu já ensinei tudo que vocês têm que fazer, mas não dá feedback, não prepara, não dá exemplo, não aprimora o trabalho dele, você vai começar a perceber impactos no resultado que esse profissional está entregando. Então é importantíssimo entender todo esse cenário para saber que nesse momento, nessa etapa 2 que a pessoa já começou a executar, você não pode deixar ele, vamos assim, largado porque você já acredita que ele já está pronto. Não. Nessa etapa você precisa continuar dando o apoio diretivo das tarefas que ele tem que fazer e incluir o suporte, o apoio emocional para que ele possa ser motivado a melhorar, né? Sempre buscando o crescimento, sempre buscando a melhoria.
tá bom? Então esse é o seu posicionamento quando você está tratando pessoas do nível 2 que a gente comentou, o nível júnior, o nível que já está executando as tarefas, tá? Então aí o seu papel é o papel do líder coach, não só do líder instrutor, que é na etapa 1, mas você passa a ser um líder coach, tá? Um líder que desenvolve, um líder que treina essas pessoas a conduzir no nível 2, tá bom? E agora no nível 3, a partir do momento que esse profissional passou por uma etapa de ele já sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele tem a responsabilidade, ele sabe como fazer, ele já aprendeu a fazer com excelência, então você já sabe que ele pode conduzir uma tarefa, mandar uma missão da tarefa que ele tem que realizar nesse nível 3 e conseguir executar de acordo com a qualidade que é esperada dentro da equipe. Então, profissionais que estão nessa etapa de pleno / sênior, né, já são profissionais que já sabem executar, né, são pessoas, eu estou colocando nomenclaturas do mercado corporativo, tá, como a gente conduz dentro das empresas, mas isso funciona em qualquer tipo de união, de grupo, de equipe, seja um time de futebol, seja uma organização, uma comunidade, sem fins lucrativos, por exemplo. Qualquer tipo de grupo, você vai ter pessoas em determinados níveis de conhecimento. Então, o líder vai ter que saber conduzir cada um deles. Então, no nível 3, o profissional já sabe o que tem que ser feito. Qual que é o papel do líder, então, nesse momento? O papel do líder aí é o líder mentor. É o líder que ele vai diminuir o nível de direção, vamos dizer assim, ele não vai mais ficar explicando ou ensinando exatamente como deve ser feito, porque esse profissional já sabe exatamente como entregar bem o serviço, a estratégia, as atividades que ele tem que executar, mas nessa etapa é a etapa que você continua ainda com um nível de suporte e apoio na sua carga alta. Por isso que nessa etapa você vira um líder mais mentor, acompanhando, né, o que ele tem feito e fazendo mais o apoio, né, o que a gente chama de encorajamento. Também nessa fase, a gente percebe que muitos líderes acabam deixando de lado esse nível de suporte. Eu acho que grande parte dos líderes tem uma dificuldade, e eu acho que, de novo, volta para a nossa discussão sobre a carga emocional, de como a gente lida com a inteligência emocional, que é achar que, a partir do momento que o profissional ele já sabe fazer as suas tarefas, ele não precisa de um apoio, ele não precisa de encorajamento. E é muito pelo contrário, nessa etapa é o que você precisa preparar e encorajar e empurrar esse profissional para que ele possa crescer muito mais. São aquele momento que o profissional vai escalar, vamos dizer assim, o seu nível de habilidades e vai conseguir entregar muito mais pelo grupo. Então, por quê? Porque ele já sabe executar as atividades, agora você vai encorajar para que ele possa aspirar mais, sempre fazer melhor. Então, uma etapa importantíssima do papel do líder, sendo o mentor, o direcionador, a pessoa que vai suportar para que esse profissional na camada sênior, né, na camada, vamos dizer assim, já de jornada, que ele já está numa plenitude, ele consiga então superar as expectativas e passe para o nível de maturidade 4. Tá? Então, de novo, entender quais são essas pessoas, aquelas pessoas que sabem muito bem como conduzir as atividades. A partir do momento que você conduz e direciona, continua dando feedbacks e é a pessoa que dá o suporte, você busca que ele realmente supere as expectativas, que ele possa entregar muito mais, que ele possa desenvolver como pessoa e sim agregar para toda a equipe. Então, profissionais no nível de maturidade 3 precisam de um líder mentor. Tá? E já falando um pouquinho já no último nível de maturidade, já quando você tem profissionais já no nível sênior, né, no nível já sabe exatamente como executar e já te apoia na direção, na liderança, o papel do líder
passa a ser um líder que dá autonomia. Então aí o líder tem que encorajar a visão para esses profissionais. Então ele é um líder que mais dá uma direção, uma visão, compartilha a visão e encoraja para que ele possa, para que esse profissional nível 4 possa também liderar outras pessoas. Então já no nível que ele já se preparou bastante para saber muito bem como executar as atividades e agora ele precisa se preparar para expandir a sua cadeia de liderança. Ele precisa aprender a ser cada vez mais um líder melhor. Então, nesse momento, o que o profissional precisa? Ele não quer um líder em cima dele falando o que ele tem que fazer, fazendo microgestão, explicando ou detalhando cada um dos pontos. Ele quer que, na verdade, você como líder dê a direção, dê autonomia e empodere ele, para que ele possa conduzir o trabalho de forma coerente, que ele possa agregar para a empresa, que ele possa trazer tudo de novidades, de coisas novas para dentro do trabalho. Por quê? Porque ele já é um profissional de nível sênior, ele é um profissional que quer contribuir não só com a tarefa, mas ele quer contribuir com algo a mais, ele quer começar a liderar, ele quer começar a ajudar a empresa a alcançar novos voos. Então, para esse perfil, o líder ele tem que ter um papel muito transparente de abordar a visão que a empresa tem, ou que a equipe tem, ou o seu grupo que você está tratando tem. Por quê? Porque ele quer coparticipar, ele quer participar da construção da visão, ele quer construir junto com você. Quando a gente fala do papel do profissional que começa a querer incluir o propósito dele junto com o da empresa, quando ele fala que quer participar da construção junto, ele já começa a carregar aqueles comportamentos de empreendedor. Ele quer participar disso, ele quer construir com você. Então, de novo, se você for um líder que só dá direção pontual para ele, coisas operacionais, se você estiver tratando com pessoas de nível de maturidade sênior, nível 4, eles vão ficar muito frustrados. Por quê? Porque você não está fazendo com que ele participe da construção junto com você. E quando você está nessa posição, você quer contribuir. Você já sabe fazer muito bem aquela tarefa, agora você quer elevar o nível. Tá? Então, diante desses 4 níveis, para pensar um pouquinho como você está conduzindo a direção da sua equipe. Será que você está conduzindo as pessoas da mesma forma? Você está direcionando, trabalhando, dando as atividades exatamente igual para todo mundo? Se você estiver fazendo isso, vai gerar uma série de impactos. Algumas pessoas você vai achar estranho, algumas pessoas você vai ver eles ficando um pouco deprimidos ou ficando um pouco incomodados com a sua liderança, porque você está tratando ele de forma, você está querendo ensinar o beabá para quem já tem uma especialidade, para quem já é sênior. Então isso é importante, conhecendo as pessoas, conhecendo o nível de maturidade de cada um desses profissionais ou das pessoas que compõem o seu grupo, o líder vai se posicionar de acordo com cada visão, com cada maturidade que eles estão. Tá? Então, retomando um pouco para vocês, os 4 níveis dos profissionais. O novato, aquele profissional que não sabe exatamente como agir dentro do grupo. A pessoa que está aprendendo, né? O aprendiz já no nível 2, que a gente chama do nível júnior, que está começando a executar as atividades, já está recebendo as diretrizes. O nível sênior, onde a pessoa já começa a ter independência, já sabe como executar com qualidade aquelas atividades. E o último é o nível master, o nível expert, aquele profissional que realmente já lidera, já pode fazer gestão. Então aquele profissional que tem uma habilidade, já está pronto, na verdade, não só para executar a atividade, mas para liderar junto contigo, que empreende junto com você. Tá? E para isso, os 4 posicionamentos do líder nesses mesmos níveis. O nível 1, o líder instrutor, o líder que tem que se comportar ensinando exatamente como deve ser feito.
né, sendo exemplo, né, e preparando esse profissional. O nível 2 é o líder que se comporta como um coach, né, então ele continua dando a diretriz, ensinando e dá o suporte emocional para que ele possa crescer, para esses profissionais crescerem. O nível 3 é o líder mentor, então quando o profissional já sabe o que fazer, ele não quer mais receber as ordens da microgestão, ele já sabe como executar. O papel do líder mentor é empoderar, né? É encaminhar esse profissional para que ele possa superar as expectativas e crescer. E no nível 4 é o líder no papel de visionário e compartilhar os propósitos. Então quando você trata o profissional expert, o profissional master, de forma a compartilhar o mesmo propósito e falar para eles, vamos construir junto, você vai ganhar, na verdade, uma pessoa muito importante para que a gente consiga fazer com que a equipe toda ganhe. Então você começa a receber informações com muito mais qualidade desse profissional, você ganha um comprometimento desse profissional e você passa a ganhar junto, você passa a crescer junto. O profissional te ajuda a fazer com que o nível da equipe toda vá para uma próxima etapa. Então é essencial a gente entender cada um desses skills, tá? E quando a gente conversa sobre o tipo de perfil, eu vou dar alguns cases para vocês, porque acho que é importante, né, a gente entender um pouquinho de cada uma dessas etapas. Então na primeira etapa eu falei um pouco para vocês, é aquela etapa onde a gente está tratando com os aprendizes, com os estagiários. Então nessa etapa você tem que realmente ensinar o beabá, as principais ações, como fazer, como a gente tem que executar, quando a gente tem que se portar e dar o exemplo de cada uma das atividades, né? Depois a gente tem que falar na segunda etapa do profissional que já sabe, já começou a aprender e agora ele precisa então desse apoio diretivo, tá? Então vou dar um exemplo para vocês dentro dos profissionais que a gente teve na equipe. Então, a partir do momento que a gente traz um profissional que já sabe como executar a tarefa, qual que é o ponto mais importante do líder nesse momento? É você não fazer por ele, porque nessa etapa ele precisa experimentar na prática o que ele aprendeu. Então, muitas vezes você, como líder, você não deixa a pessoa executar a atividade, porque você fica com receio que essa pessoa não vai conseguir entregar bem do mesmo nível de qualidade que você tem. Então, nesse momento, é importante você o quê? Garantir que essa pessoa sabe o que fazer na frente de um cliente. Mas acompanhar esse profissional junto e empoderá-lo para que ele possa crer que ele sabe fazer bem e caso aconteça algum tipo de complicação no momento, você está dando o resguardo, o respaldo para ele, vai realmente alavancar essa pessoa, esse profissional para esse nível de confiança, tá? Então vou dar um exemplo. A gente preparou, dentro das nossas equipes nós tínhamos diversos tipos de gerente de projeto. Gerente de projeto são as pessoas que são responsáveis em conduzir toda a execução, planejamento de um projeto e conectando, fazendo toda a parte de comunicação, cronograma, toda a estratégia da entrega de projetos complexos. Então, quando a gente tem gerente de projetos sêniores, você não precisa dar uma direção, mas quando você tem gerente de projetos que aprenderam, estudaram na faculdade, mas não tem a prática, aí você tem que entrar no seu papel como um líder, o líder coach. Então, qual que foi o trabalho que a gente tem que executar quando a gente estiver falando desse caso, tá? Então, tínhamos um projeto muito importante num cliente grande, um cliente que tem uma responsabilidade, um porte grande, uma multinacional, e a gente tinha que começar a colocar esses profissionais para lidar, então, com esses casos complexos de projetos onde envolve um nível de responsabilidade alto. Mas se você toda hora assumir o papel e só você executar essa ação, você nunca vai formar as pessoas que estão com você. Então qual que foi o nosso posicionamento, o meu posicionamento nessa época, liderando essa equipe? Vamos juntos nesse cliente, né? Eu vou te apresentar
como gestor de projetos responsável por esse projeto, mas eu estou junto com você, dando todo o suporte necessário para garantir que, caso tenha alguma pergunta mais complexa, alguma complicação na frente do cliente, a gente consiga ajudar a conduzir da melhor forma e que não seja gerado nenhum impacto na entrega final para o cliente. Tá? A primeira coisa nesse momento foi dar esse papel de suporte a esse profissional. Então, no começo ele ficou um pouco receoso, né? Ele falou assim, mas eu nunca gerenciei um projeto desse tamanho. Mas no seu papel de líder coach, você tem que falar, olha, legal, esse é o momento, você sabe exatamente como fazer, mas o que você não sabe ainda é conduzir uma conversa com o cliente para entender quais são os possíveis impactos que vai acontecer durante a condução do projeto. Só que se você não, em nenhum momento for colocado à prova e se você não tiver um momento de assumir uma responsabilidade importante, você nunca vai decolar, você nunca vai conseguir exercer a sua função da melhor forma. Então, quando você tem profissionais nessa etapa que ele sabe muito bem o que fazer, mas ainda não enfrentou um momento crítico, né, vamos assim, aquela hora do vamos ver, de falar com o cliente, de executar a tarefa, o líder tem que estar realmente respaldando. Então essa é a etapa onde exige mais tempo do líder, que eu falei para vocês. É a etapa onde continua sendo necessário uma direção, né, um apoio, dando feedbacks e dando suporte emocional, suporte de apoio para que ele consiga então deslanchar, porque senão ele nunca vai aprender. Porque normalmente nós aprendemos com a experiência, vivenciando a ação. Né? Então, quando você tem essa dificuldade, o líder tem que ser esse profissional que dá suporte. A partir do momento que esse profissional assumiu essa responsabilidade e colocou-se à frente do cliente, ele ganhou confiança, ganhou mais credibilidade também, e sempre que precisava ele ia pedindo apoio, feedback, e eu ia fazendo todo esse suporte para ele. A partir do momento que ele fez esse primeiro, os outros ele já tinha habilidade, a confiança para conseguir executar isso sozinho. Então, o nosso papel como líder é esse. É entender que esses 4 níveis de maturidade que eu falei para vocês é um nível de evolução profissional. Porque todo mundo começa como um aprendiz, depois vai para uma etapa de execução, mas com um apoio, depois vira um sênior e depois vai virar mais um líder. Então é natural e o líder tem que saber conduzir as pessoas nesse caminho, porque o grupo todo vai crescer, todo o grupo vai trazer esses resultados, tá? E depois eu vou responder algumas perguntinhas aqui do Wellington, né, Wellington? Depois a gente bate um papo sobre as suas dúvidas aqui, tá? Vai ser muito bom a gente bater um papo sobre isso. Então, esse foi um case quando a gente tratou o nível 2. O nível 3, quando a gente trata pessoas de nível 3, são aquelas pessoas que já estão entregando com qualidade, já são pessoas de alta performance, missão dada, missão cumprida. Qual é o momento que nós precisamos levar esses profissionais? E nesse caso, quando a gente já tem bastante gente nesse nível, qual que é o papel do líder? É ser aquele mentor. E aí o papel do líder ele tem que ser muito mais aspirar essas pessoas a querer algo mais. Porque ele já sabe fazer o dia a dia. Ele já sabe fazer muito bem e ele é bem reconhecido no mercado por isso, por entregar muito bem aquela atividade. Agora, para você manter o crescimento dele, você tem que gerar aspiração para ele. O que mais ele pode conquistar? O que mais ele pode aprender? Então, o suporte emocional, né? O líder mentor, o líder que direciona, que dá o exemplo de como você conquistou as coisas, que a pessoa, ele olha você como líder e aspira a ter a sua posição, aspira a não te substituir, mas querer aprender e entregar o valor que você também entrega. Então aí a partir do momento do seu papel de líder mentor, é você inspirar essas pessoas a conquistar.
tá? Então, vários exemplos no dia a dia, quando você tem uma equipe de alta performance já trazendo esse resultado, que vai motivar eles a continuar contigo na tua equipe, é você aspirando, você gerando essa inspiração, né? Você gerando essa vontade deles quererem algo mais e você continuar dando suporte, mentoreando eles para que eles possam elevar e acreditar que eles podem sempre entregar muito mais, tá? Então é importantíssimo você se comportar dessa forma com pessoas nesse nível, no nível 3. E com as pessoas que estão no nível 4, de novo, eles já estão nesse caminho de descoberta, já aspiram, já são inspiradas a crescer um pouco mais e a partir do momento que ele já se sente preparado, ele quer contribuir. Aí ele é aquele cara que senta contigo, conversa contigo e fala: cara, eu não quero mais só fazer isso que eu estou fazendo. Eu quero entregar muito bem isso, mas eu quero oportunidades de crescer, eu quero novas formas de mostrar o meu valor, eu quero participar empreendendo junto contigo. Então a conversa com esses profissionais é totalmente diferente, não é mais uma conversa de como eu posso melhorar a minha atividade, como eu posso melhorar o meu trabalho, mas é como eu posso transcender, como eu posso gerenciar mais pessoas agora, como que eu posso fazer a diferença em outras áreas, como que eu posso acrescentar algo a mais com tudo que eu aprendi para dentro do grupo, para dentro da empresa. Então esses profissionais você trata totalmente diferente. Esses profissionais você senta enxergando ele como um empreendedor do teu lado, como aquele que vai construir junto contigo, que vai te dar novas ideias, que vai testar, que vai... são aqueles profissionais que já estão nessa fase de eu preciso ajudar a construir algo maior, eu preciso ter aquele sentimento de fazer parte da construção disso. Então, se você tem profissionais desse nível, pessoas desse nível dentro da sua equipe, dentro do seu grupo, e você não compartilha a oportunidade deles opinarem, deles construírem com você, com certeza ele vai tentar fazer isso fora. Ele vai tentar fazer isso em uma outra organização, ele vai empreender sozinho. Por quê? Porque ele já chegou num nível de maturidade que ele aspira mais. Agora ele quer realmente mostrar o quanto ele aprendeu, o quanto que ele pode realmente ter a autonomia para construir. Então, saber que você tem profissionais desse nível, profissionais seniors, profissionais que já têm essa mentalidade de empreender e de liderar, se você não dá subsídios dentro da sua equipe, da sua organização, para que ele possa crescer, que ele possa aplicar o propósito dele por algo maior e de ele sentir que está construindo com você, você pode não ter a satisfação necessária desse profissional junto contigo. Então, é importantíssimo a gente saber conduzir de forma bem clara cada um dos perfis desses profissionais, tá? Então, essa live tem o foco nisso, né? Você que está aprendendo a liderar, você que está assumindo uma responsabilidade em um grupo, em uma organização. Vou liderar a equipe de pessoas que vai organizar esse evento. Você precisa conhecer as pessoas que estão lá, conduzir, direcionar da melhor forma, tá? Então, se você tem uma habilidade, tem uma responsabilidade, é importante que você saiba como direcionar o trabalho com as pessoas que você tem influenciado, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui na pergunta do Wellington. Você é formado em engenharia de produção, Wellington, com experiência de chão de fábrica e com vários cursos. Você trabalha numa produção de empresa, faz papel de líder. Esse tema aqui, Wellington, é muito importante. A gente comentou um pouquinho na live passada, tá? Sobre essa posição dessa visão que o líder necessariamente tem que exercer uma função. Na verdade, o que a gente falou na live passada é que a liderança não é uma posição. Então você não lidera só quando você tem uma posição, um cargo diretivo. Porque quando você tem um cargo, você está numa posição de autoridade, não de liderança. Então as pessoas vão te seguir ou vão te obedecer, teoricamente, porque você está nessa posição de autoridade e não porque eles sentem que precisam te seguir
ou estão num sentimento ligado à direção que você está colocando. Então, um líder, independente da posição que ele está, tá? Então, se você é coordenador ou se você não é coordenador, você só está atuando na equipe, a função do líder, né, o papel do líder, ele é ligado naquele que transmite confiança, transmite direção e resultados. Então, mesmo você estando nessa sua posição, que não é a posição de liderança, você consegue influenciar para o lado positivo. Você consegue mostrar para o seu líder, que está na posição de chefe, de gerente, por exemplo, que a sua preocupação é elevar o nível do grupo. É você estar sempre preocupado em você se preparar cada vez mais para potencializar o resultado de toda a equipe, potencializar o resultado do seu chefe, da organização, da sua empresa. A partir do momento que você assume então essa responsabilidade, Wellington, você começa a entender que influenciar as pessoas para o lado positivo não depende do cargo, depende de como você se comporta, os seus hábitos, os seus comportamentos, o quanto você ensina para as pessoas, o quanto você inspira as pessoas que estão ao seu redor. Então, você sendo o melhor profissional que executa aquela atividade dentro da sua equipe, aos poucos você vai mostrando esse seu papel de liderança e as pessoas vão começando a ver. Quando você começa a transbordar esse tipo de resultado, o seu chefe, o seu gerente, o seu diretor acaba enxergando. Por quê? Porque você mostra um valor tão grande para a empresa, você entrega o melhor serviço para os seus clientes, você entrega o melhor nível de eficiência daquela atividade que você faz na fábrica, você reduz custos, não porque você foi obrigado a fazer, mas porque realmente você tem interesse em fazer com que a empresa toda ganhe. Então, a partir do momento que você se comporta dessa forma, você começa a ser visto como um líder, não pela posição, mas um líder que influencia porque você tem atitudes corretas, tá? Então, é dessa forma que você tem que se comportar, né? E como você é a mesma resposta para o lado de baixo, quer dizer, esperar a vaga não vai acontecer se você não se comportar como um líder, independente da posição. Tá? Então, acho que dos principais desafios dos profissionais hoje é esperar que ele precisa estudar, ele precisa mudar os seus hábitos, ele precisa se preocupar com todo só quando ele estiver nessa vaga. Na verdade é o contrário, você só vai conseguir a vaga quando você mostrar para o grupo ou para os seus líderes que você é a pessoa que faz a diferença, independente da posição. Quando você assume o compromisso, a responsabilidade de fazer com que o todo ganhe, você começa a abrir um holofote para todo mundo. E eu te falo como líder, como sócio de empresa, né? Eu gerencio mais ou menos 100 pessoas hoje, e eu tenho certeza daqueles que são os holofotes, daqueles que lideram sem mesmo uma posição, daqueles que fazem a diferença, daqueles que conversam com o cliente e geram um impacto que, se eu perder esse profissional, eu não vou conseguir conquistar outros patamares. Eu preciso ter pessoas em todos os níveis de posição, entregando valor, entregando qualidade. Quando você enxerga essas pessoas, você não vai querer perder. Então, de qualquer maneira, você vai fazer esse profissional crescer na carreira, colocar a posição de liderança a partir do momento que você sabe que esse profissional, independente da posição de autoridade que ele foi colocado, ele se esforça em ter o autoconhecimento, em entregar valor para os clientes e sempre superar as expectativas do que foi mandado para ele fazer, né? Então, ele supera as expectativas de todas as atividades que ele foi direcionado para fazer, tá bom? Então, essa é a minha dica para você começar a se posicionar como líder, entendendo até essa evolução profissional. A partir do momento que você ajuda o seu líder ou ajuda outras pessoas mais júniores a aprender melhor o seu trabalho, você vai assumindo esse papel, você vai começando a crescer junto com a equipe. Então, sempre pensa que para você assumir a vaga, primeiro você tem que... na verdade, você não pode esperar a vaga estar pronta, né? A vaga não vai vir para você se você não se comportar como um líder, mesmo sem ter a posição. A partir do momento que você se comporta como um líder, você traz resultado para você, para a empresa, e você vira um profissional que dificilmente a empresa vai querer perder, independente do momento que nós estamos hoje, tá?
Mais alguma pergunta? Do bom, Vitor? Faz tempo, hein, Vitor? Grande abraço para você. Legal, pessoal. Muito obrigado. Acho que a gente está quase completando aí a 1 hora de live. Foi um prazer compartilhar essa experiência de liderança com vocês. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu acredito que é importantíssimo em qualquer tipo de etapa que nós estamos, tá? Porque cada vez mais a gente precisa de pessoas que dão a direção, que conduzem as equipes em qualquer âmbito, né? O âmbito familiar, o âmbito empresarial, o âmbito de comunidades, de grupos, de equipes. Então, qualquer momento que você assume uma responsabilidade em fazer com que a equipe toda cresça, você precisa entender como que você vai se posicionar, como que você vai agir, que tipo de perfil de líder você vai exercer. Vai ser importantíssimo para a gente conduzir qualquer tipo de ação para trazer o resultado para o todo. Eu acho que é o grande objetivo nosso, né? A gente precisa fazer com que todos ganhem, né? Se só você ganhar, dificilmente você vai assumir uma posição que inspira, né? Que leva outros, que influencia outros, que fazem outros te seguirem. A partir do momento que o teu coração está ligado no crescimento dos outros, no crescimento e desenvolvimento de todas as pessoas que estão ao teu redor, você com certeza vai conquistar outros patamares. Você vai ser colocado em patamares muito maiores porque você faz o bem a muito mais gente e não só a você mesmo, né? Então, vamos pensar mais no nós, né? No todo. E nesse momento crítico que nós estamos, muitas pessoas precisam de líderes que se conduzem, que se comportam dessa forma. É porque hoje a gente tem uma crise existencial muito forte, tanto emocional, tanto espiritual. Então a gente precisa de pessoas que possam conduzir de forma correta, né, para o bem do todo, né, nesse momento onde a gente tem que estar muito mais próximo, que a gente tem que ter empatia com os outros, que a gente não tem que olhar só o nosso lado, mas olhar como que eu vou levar a equipe toda, a sociedade, e cada vez mais para um nível onde todos cresçam. É só assim que a gente vai fazer o melhor aqui para esse mundo, né, para que a gente consiga então também ter um propósito bem claro e tá cumprindo a nossa missão aqui nesse mundo. Legal, pessoal? Muito obrigado de novo. Vamos continuando a compartilhar. Fiquem à vontade para fazerem perguntas, dúvidas, comentários. Então, eu vou postar para vocês o diagrama da liderança situacional, fazendo um resumo rápido de tudo isso que eu falei para vocês. Fiquem à vontade, estou à disposição. E a gente vai, a partir de agora, eu vou fazer lives de terças e sextas. Então, a gente vai falar desses temas de liderança, temas de habilidades do futuro, temas de inteligência emocional, temas de profissões, compartilhando bastante o que eu estou vivendo no mercado e principalmente no desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de pessoas. Legal? Pessoal, uma boa noite, obrigado por ter acompanhado e nos vemos na sexta-feira. Um grande abraço para todos vocês, até logo.